Saudações, galerinha, tudo bem? Professor Bartolomeu Humberto aqui mais uma vez junto com vocês e dessa vez ao vivo, dessa vez em carne e osso, embora virtualmente. Eu espero que vocês estejam em casa, estudando, fazendo as atividades, enfim, construindo seus próprios caminhos, certo? Eu peço logo agora no início que vocês se inscrevam no meu canal, curtam e compartilhem, né? Divulguem aí com os seus colegas esses nossos conteúdos, certo? Então, roda a vinheta e vamos para mais uma aulinha de história. Pois bem, galerinha, a gente tem que quebrar esse tabu. Qual tabu, Bartolomeu? Aquele tabu de que a história ela só tem que decorar as coisas. A Revolução Francesa foi em 1789, a Segunda Guerra Mundial foi em 1939 a 1945. Beleza, é bom decorar isso. Se você tiver uma memória muito boa, pode arrochar o nó e decorar essas datas. Mas a história, pessoal, ela vai mais do que isso. Quando você for fazer o vestibular, o concurso, até para a sua vida, você vai entender que nós precisamos compreender os acontecimentos. Por que que determinada coisa aconteceu daquela forma? Por que que a Segunda Guerra Mundial ela iniciou lá na Alemanha? Por que que hoje nós falamos o português? Por que que a Argentina ali, o povo da Argentina, na verdade, fala o espanhol? E por que que tem um país lá na África, no continente africano, que fala o português? Tudo isso, todas essas perguntas, elas são explicadas pela história. Então a história, antes de tudo, pessoal, ela faz com que nós venhamos a entender o porquê dos acontecimentos. O porquê as coisas aconteceram da forma X e não da forma Y. Certo? Eu quero que vocês observem aqui, pessoal, nesse nosso quadro, essas imagens. Acho que dá para vocês entenderem. Vocês vão observar aqui Getúlio Vargas, que está aqui no canto superior direito, que foi um presidente muito importante para a história do Brasil. Vocês vão ver isso nos anos seguintes, comigo, se Deus quiser. Hoje, por exemplo, nós temos as leis que regem o trabalhador e o empregado, a consolidação das leis do trabalho, a nossa carteira de trabalho, a Petrobras, digamos assim, várias outras coisas, outros direitos que nós conseguimos graças a Getúlio Vargas. Então nós vamos entender isso mais na frente. Nós temos aqui Adolf Hitler, que foi um dos principais, digamos assim, mentores intelectuais da Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui um pensador greco-romano, nós temos aqui um dinossauro, nós temos aqui uma espada, vocês devem lembrar das espadas nos desenhos animados, os capacetes, um navio aqui velejando no mar. Tudo isso, pessoal, faz parte daquilo que nós chamamos de história. Então, eu quero que vocês entendam aí do outro lado da telinha que a história ela é, antes de tudo, a disciplina, a ciência que estuda o passado no presente e o seu funcionamento, certo? Vamos entender aqui um pouquinho mais. Repara, qual a importância de estudar a história? Primeiro, resgatar e compreender as realizações do homem. O que o homem fez ao longo do tempo. Por que determinada coisa foi feita daquela forma? Por que aconteceu isso e não aquilo? Quais foram as épocas passadas que elas ainda hoje existem no presente? Outra coisa, compreender as diversas transformações pelas quais a humanidade passou. Nem tudo, pessoal, foi como está sendo hoje. Nós temos que compreender as diversas transformações pelas quais a humanidade passou. Ora, pessoal, a nossa sociedade hoje, ela não foi necessariamente, nem sempre dessa forma. Vocês sabem que nós passamos por um longo processo. Nós tivemos a pré-história, né, segundo a divisão tradicional, a história, a idade antiga, moderna, para chegarmos hoje à idade contemporânea. Então, a nossa sociedade sofreu diversas transformações. E isso vocês têm que entender ao longo dos vídeos, ao longo das nossas aulas que nós teremos aqui. Certo? E o principal,
que você tem que entender que o mundo, ele não começou quando você nasceu. O mundo começou para você quando você nasceu, certo? Mas antes de você nascer, diversas coisas tinham acontecido. Antes de você e eu nascer, pessoal, havia uma guerra aí há pouco tempo, há menos de 60 anos, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, as guerras franco-prussianas, enfim, guerras em outros continentes, a formação de outros continentes, tudo isso aconteceu antes de nós nascermos. E outra coisa, o mundo não vai acabar quando você e eu morrermos. Isso pode até parecer assustador, mas ele vai continuar, certo? Então isso são coisas que nós precisamos entender. Então, pessoal, olha, a história ela é tudo aquilo que já aconteceu e influencia direto ou indiretamente no nosso presente e futuro. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói o seu tempo. Vocês vão ver nas aulas de pré-história comigo que nós, segundo a história, passamos por uma série de evoluções. Você pode dizer o seguinte: Bartolomeu, nós descendemos do macaco, o macaco é o nosso ancestral. Não é bem assim não que as coisas funcionam, pessoal. Nós e os primatas, que nós chamamos hoje de macaco, tivemos um ancestral em comum. Então, em algum momento da evolução da humanidade, dos seres vivos, houve um descendente, que esse descendente gerou os primatas, que nós conhecemos hoje como macaco, e os humanos, que somos nós. Agora, não é que essa linha seja uniforme, primeiro esse, segundo esse, não. Havia várias espécies de seres humanos diferentes, e uma dessas espécies sobreviveu, que somos nós, o Homo sapiens, certo? Então vocês vão ver tudo isso nas nossas aulas futuras. Por enquanto vamos entender a história, pessoal. Eu já disse que a história ela estuda o passado. Eu já disse que a história ela estuda o uso do passado no presente. Mas de que forma nós podemos fazer esse estudo? Repara, vamos pensar aqui o seguinte: um detetive. O que é que um detetive faz? Quando há um crime, ele vai investigar esse crime. Nós aprendemos, né, lá naqueles desenhos do alguma coisa bugiganga, não sei se é assim o bugiganga, enfim, eu não me recordo. Ele com a lupazinha investigando um crime. O detetive tentando buscar aquelas digitais, tentando elucidar aquele crime, por que ele aconteceu daquela forma, como aconteceu, estudar aqueles vestígios que eles chamam de prova. E nós, historiadores, também chamamos esses vestígios de prova. Então, tudo o que restou-se daquele passado, tudo que o passado deixou para trás, ele é uma prova de si mesmo. Então, isso nós chamamos de fontes históricas. Então, a fonte histórica, ela funciona como uma espécie de documento, ou até uma prova de um crime. Mas no caso da história, é uma prova do que aconteceu. Então, reparem bem, pessoal, nós temos aqui, nessa imagem, uma pintura rupestre. Essa pintura ela foi feita aqui, pessoal, há 80 mil anos atrás. Há 80 mil anos atrás, um dos nossos ancestrais, que viu ali umas gazelas pulando no meio do caminho, que teve na sua cabeça aquela ideia de desenhar isso dentro de uma caverna. Então, você repara bem, se der para vocês entenderem aí na imagem, nós temos aqui os desenhos de alguns homens, pode ser até a pessoa que desenhou, e alguns animais indo em direção a eles, como se fossem feri-los, como se fossem atacá-los. Então, assim, pode até ser que esse homem que fez esse desenho, essa pintura rupestre, ele esteja tentando desenhar, retratar nessa sua caverna aquilo que aconteceu, de fato. Nós podemos estudar isso. Isso é uma fonte histórica. Essa segunda outra fonte aqui, pessoal, vocês podem ver, ela se trata de um bloco de argila. Aí alguém teve uma ideia muito interessante e disse o seguinte: eu vou pegar uma terrinha linda e maravilhosa, vou molhar ela. Quando ela estiver bem bonitinha, linda e maravilhosa, eu vou escrever nela
E aí alguém vai ver isso no futuro. É como se fosse uma Xerox do mundo atual, né? O cara teve essa ideia, então ele colocou aqui essa Xerox, linda e maravilhosa, de argila, certo? Então isso aqui pode remeter, pessoal, a muito tempo, viu? Segundo os estudiosos, essa tela aqui ela foi encontrada nas regiões onde nasceu a nossa linda e maravilhosa Mesopotâmia, os povos mesopotâmicos, chamada de, salvo engano, escrita cuneiforme. Depois a gente vai ver isso daí nas aulas seguintes. E pessoal, nós temos aqui um documento. Esse documento aqui ele já é mais moderno do que esses dois. Aqui poderia até ser uma Xerox, né? Mas aqui é uma, digamos assim, um pedaço de papiro onde o cara foi e entendeu que poderia escrever com alguma tinta alguma coisa, alguma informação. E nesse caso aqui é do século XVIII, Revolução Francesa, certo? Então a história, pessoal, ela usa isso. Aí você pode dizer, Bartolomeu, é só isso daqui que é fonte histórica? Não, pessoal. Tudo que restou do passado é uma fonte histórica. Até uma foto sua é uma fonte histórica. Até aquela chaleira da sua mamãe que está lá é uma fonte histórica, certo? Uma calça sua é uma fonte histórica. Se você guarda essa calça e ela ficar lá no seu guarda-roupa e colocar, digamos assim, num ambiente de plástico e demorar muitos e muitos anos, daqui a 100 anos, alguém vai entender o seguinte, olha, os alunos do sexto ano, eles tinham aquela calça, aquela farda que ele ia para a escola, aquela camisa, era daquele jeito. Então, o historiador, um curioso, ele poderá muito bem pegar essa foto, essa imagem, esse bule, a roupa, um cartão postal, um diário e utilizar como fonte histórica, certo? Simbora, pessoal. Olha, isso daqui são fontes históricas, só para a gente encerrar o nosso vídeo. As pirâmides de Gizé é uma fonte histórica. Aquela moeda que você tem lá de muito tempo, ela vai ser uma fonte histórica, ela já é uma fonte histórica. Um jornal é uma fonte histórica. A pintura rupestre que nós vimos também é uma fonte histórica. Esse jarro é uma fonte histórica. Isso daqui está em uma das pirâmides lá no Egito Antigo, revelando umas pessoas fazendo orações para o deus Ra, que era o deus Sol. Então isso é uma fonte histórica. Esse jornal contendo essas informações é uma fonte histórica. E até aqui, ó, esses documentos, tudo isso são fontes históricas para nós estudarmos e aprendermos sobre o passado. Certo? Façam a atividadezinha que vai estar aqui embaixo e até breve. Tchau, tchau, pessoal.